O dinheiro está contado em cima da mesa. São 320 mil reais em notas de 100. Você precisa transformar isso em dinheiro limpo antes de sexta-feira. Não importa de onde veio, importa para onde vai. Isso é lavagem de dinheiro e funciona como uma empresa. O problema com dinheiro sujo é simples. Ele existe, mas você não pode usá-lo. Você não pode depositar no banco, não pode comprar um apartamento em cartório, não pode pagar imposto de renda. Para o sistema, esse dinheiro não existe e você precisa fazê-lo existir. Existe um nome técnico para isso. O Grupo de Ação Financeira Internacional chama de processo de 3 etapas: colocação, estratificação e integração. O mercado chama de lavar, enxugar e secar. O resultado é o mesmo. Dinheiro sujo entra, dinheiro limpo sai. O seu contador explica o processo numa mesa de bar na Vila Madalena. Ele toma um Negroni de 180 reais. Você toma água. Ele abre o cardápio e começa a falar como se fosse sugerir um prato do dia. Etapa 1. Colocação. Você precisa introduzir o dinheiro físico no sistema financeiro sem levantar bandeira. A Receita Federal monitora depósitos acima de 10 mil reais. O sistema gera alerta automático. Você não deposita 10 mil. Você deposita 980 reais em 12 contas diferentes no mesmo dia. Isso tem nome técnico: estruturação. O COAF chama de smurfing. Você distribui o valor em parcelas menores para evitar o limite de monitoramento. São 12 pessoas diferentes. São 12 agências diferentes. São 12 transações que parecem orgânicas. Cada portador recebe 300 reais por ida. Você tem 42 portadores cadastrados no WhatsApp. Eles acham que estão fazendo comissão de depósito. A maioria tem entre 18 e 25 anos. A maioria mora na Zona Leste. A maioria não sabe o que está carregando. O portador entra na agência às 11 da manhã. Ele usa a calça jeans de sempre, tênis branco. Ele preenche o envelope do depósito. A caneta está presa num correntão de plástico no balcão. Ele escreve 980. Ele entrega na fila. Ele pega o comprovante. Ele sai. Ele faz isso em 3 agências diferentes no mesmo dia. Ele volta para casa com 900 reais no bolso. O dinheiro está no banco. Etapa 2. Estratificação. O dinheiro já está no sistema financeiro. Agora, você precisa movimentá-lo tanto que o rastro desapareça. Você abre uma empresa no Simples Nacional. Razão social. Consultoria em tecnologia da informação. CNPJ ativo. Endereço comercial na Berrini. Uma sala de 16 metros quadrados com uma mesa e 2 cadeiras. A empresa não faz nada. Ela emite nota fiscal de serviços prestados. Para quem? Para outras 3 empresas que você também controla. Cada uma com CNPJ diferente. Cada uma com sócio diferente. O sócio da segunda empresa é o seu primo. O sócio da terceira empresa é a namorada do seu primo. Nenhum dos dois sabe que são sócios. Você paga DAF. Você recolhe ISS. Você faz escrituração contábil. Do ponto de vista da Receita Federal, você é um empresário honesto. O dinheiro circula entre as 3 empresas em forma de prestação de serviços. Nota fiscal sai de uma. Transferência entra na outra. O contador registra como despesa operacional. O auditor que revisar vai encontrar tudo documentado. Isso se chama transação em camadas. Cada camada que você adiciona custa entre 2% e 8% do valor movimentado. Você está pagando para existir no sistema. Existem variações. Você pode usar postos de gasolina. Um posto movimenta muito dinheiro em espécie por definição. É fácil inflar o faturamento declarado sem levantar suspeita. Você pode usar restaurantes. O movimento do caixa é difícil de auditar. Você pode usar lancherias em bairros populares. Você pode usar qualquer negócio que opere com dinheiro físico em volume alto. O seu contador tem uma lista de 36 negócios que ele chama de lavanderia. Ele atualiza a lista todo trimestre
dependendo do apetite da Receita Federal em cada setor. 36 negócios legítimos que são máquinas de lavar dinheiro. Etapa 3. Integração. O dinheiro está limpo no papel. Agora você precisa trazê-lo para a sua vida real, sem que pareça estranho. Você compra um imóvel, um apartamento de R$ 1.300.000 no Brooklyn. Você paga com cheque da sua empresa de consultoria. O cartório registra, o imóvel existe no seu nome. Você passa 2 anos alugando o apartamento por R$ 6.500 por mês. O aluguel entra como renda legítima no imposto de renda. Depois, você vende por R$ 1.500.000. A diferença é ganho de capital. Você recolhe imposto sobre o ganho. Você tem um histórico de operação imobiliária documentado. Dinheiro sujo virou imóvel. Imóvel virou aluguel. Aluguel virou renda. Renda virou patrimônio declarado. Isso levou 2 anos e custou R$ 83.000 em taxas, impostos e honorários. Você transformou R$ 320.000 sujos em R$ 237.000 limpos. Você perdeu 26%. O custo de existir. Mas o imóvel é lento. Você tem mais dinheiro entrando do que consegue processar. O contador abre o cardápio de novo. Ele explica a segunda opção enquanto masca uma azeitona. Cassino. Você entra num cassino legal em Punta del Este com $80.000 em espécie. Você compra fichas no caixa. Você joga por 4 horas. Você perde $2.000 intencionalmente. Você resgata as fichas restantes e pede o pagamento em cheque do cassino. O cheque do cassino é dinheiro limpo. Você ganhou num jogo legal. O cassino recolhe imposto. A operação tem recibo. Você cruza a fronteira com um cheque de $78.000, com procedência documentada. Isso custou $2.500 em perdas reais, mais 3% de taxa de serviço. O dinheiro está limpo em 4 horas. O problema é que Punta del Este fica longe. Tem semana que você vai 2 vezes. Existe uma outra estrutura, mais velha, mais discreta, o doleiro. Você entrega o dinheiro em espécie para um operador de câmbio paralelo no centro de São Paulo. Ele registra numa caderneta. Ele não emite recibo. Ele não usa sistema bancário. Ele opera na informalidade total há 23 anos. Do outro lado da operação, um parceiro dele em Miami recebe o equivalente em dólar na conta que você indicar. Conversão ao câmbio do dia, menos 2% de taxa. Nenhum rastro bancário cruzou a fronteira. O dinheiro não viajou. A informação viajou. Isso se chama mercado paralelo de câmbio. Existe no Brasil desde a época do cruzeiro. A tecnologia mudou. O processo é o mesmo. O doleiro do centro de São Paulo tem 61 anos. Ele chegou do Líbano em 1988. Ele usa paletó cinza todo dia. Ele tem mesa própria numa cafeteria na rua direita. Ele processou R$ 42 milhões em 2025. Ele ainda não foi preso. A cafeteria serve café por R$ 3,50. O cafezinho é bom. A criptomoeda é a versão nova do doleiro. Você deposita real numa exchange no exterior. A exchange converte em Bitcoin. Você transfere para uma carteira fria. Você vende em outra exchange em outro país. A exchange paga em dólares numa conta local. Cada passo usa uma wallet diferente. Cada wallet foi criada com um e-mail descartável. Cada e-mail foi criado numa rede VPN com servidor na Romênia. O rastreamento existe, blockchain é público, mas o cruzamento de dados demora. Demora mais do que o processo penal. Você sai na frente. O único problema é volatilidade. Bitcoin caiu 40% em 3 semanas em 2022. Você perdeu 40% do valor que estava tentando salvar. Você não lava mais criptomoeda sem hedge. O contador cobrou R$ 8.000 para explicar o que é hedge. Existe uma terceira opção.
mais elegante, mais cara. Você abre uma empresa de importação e exportação. A empresa compra mercadoria no exterior por um valor acima do mercado. A diferença entre o preço real e o preço declarado é o dinheiro que você quer lavar. Isso se chama superfaturamento de importações. Você importa máquinas industriais de uma empresa em Dubai por 2 milhões de reais. O preço de mercado real é 900 mil reais. A diferença de 1 milhão e 100 mil reais fica no exterior, numa conta em nome de uma empresa nas Ilhas Cayman. Você acessa esse dinheiro com um cartão corporativo emitido por um banco nas Cayman. Você usa o cartão para despesas pessoais no Brasil. Para a Receita Federal, você pagou caro por uma máquina importada. O prejuízo está documentado como despesa operacional da empresa. Ninguém pergunta por que você pagou caro. Empresas compram mal o tempo inteiro. Você está sentado nessa mesa há 40 minutos. O contador pediu uma segunda bebida. Você está olhando para o cardápio sem ler. A primeira coisa que você aprende é que a lavagem não é um crime de improviso. É uma indústria. Tem hierarquia, tem fornecedores, tem prestadores de serviço, tem benchmarks de eficiência. Os melhores operadores cobram entre 15% e 22% do valor lavado. Eles processam volumes acima de 5 milhões por mês. Eles têm cartórios de confiança, contadores especializados, advogados com OAB ativa e despachantes aduaneiros cadastrados. É uma empresa de serviços financeiros clandestina, operando dentro do sistema financeiro formal. O contador abre o celular e mostra uma planilha. Você vê colunas com datas, valores e siglas que não reconhece. Ele explica que aquela planilha representa o fluxo de 3 meses de um único cliente. Um empresário do interior de Minas Gerais. Tem distribuidora de bebidas. A distribuidora fatura 400 mil reais por mês na nota. O movimento real é de 2 milhões e 300 mil por mês. A diferença de 1 milhão e 900 mil reais por mês passa por 4 estruturas jurídicas diferentes antes de virar um apartamento numa praia no Nordeste. O processo leva 72 dias. O custo total é de 18%. O empresário do interior paga 18% para existir. Para o Estado, ele tem uma distribuidora de bebidas. Para os seus filhos, ele tem 3 apartamentos em Maceió. Mas existe o COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras monitora todas as movimentações financeiras acima de determinado valor. Instituições financeiras têm obrigação legal de comunicar operações suspeitas. Bancos, seguradoras, imobiliárias, corretoras, cartórios, joalherias, concessionárias. Qualquer operação em espécie acima de 30 mil reais é comunicação compulsória. O COAF cruzou 2,6 milhões de informações em 2022. Identificou 92 bilhões de reais em operações suspeitas. Gerou 642 notícias de crime. A maioria prescreveu antes de virar processo. O sistema detecta, o sistema comunica e depois o sistema espera. A lentidão é o escudo. Você processa o dinheiro mais rápido do que o processo penal anda. Você pergunta quanto tempo um processo de lavagem demora para chegar ao julgamento final. O contador dobra o guardanapo de papel. Ele diz, entre 8 e 15 anos, se o advogado for bom. O réu tem direito a todos os recursos. Cada recurso leva de 2 a 4 anos. Você pode alcançar a prescrição antes do trânsito em julgado. Prescrição. O crime some do registro por decurso de prazo legal. Você não foi inocentado. O processo foi extinto. É diferente. Mas o apartamento em Maceió continua no seu nome. Isso é cálculo, não é azar. A segunda coisa que você aprende é que a maioria das pessoas que lavam dinheiro não sabe que está lavando. O sobrinho que abre o CNPJ, porque o tio pediu. A namorada que assina o contrato de locação, porque o namorado não pode aparecer. O gerente do banco, que não faz a comunicação ao COAF, porque o cliente é antigo e parece confiável.
A imobiliária que aceita o pagamento em dinheiro vivo porque a comissão é boa. Cada um desses é uma peça. Nenhum deles tem o quadro completo. O sistema funciona porque é distribuído. Ninguém sabe o suficiente para ser testemunha de tudo. A namorada que assinou o contrato responde penalmente pelo mesmo artigo do operador principal, artigo 271 do Código Penal, de 1 a 4 anos, mais multa. Se houver habitualidade, a pena dobra. Ela não sabia, mas o juiz não precisa provar que ela sabia, precisa provar que ela deveria saber. Existe uma quarta coisa que o contador não explica: o custo humano da operação. Os portadores são a camada mais descartável. Quando um portador é preso, o operador muda o número de WhatsApp e recruta outro. O processo leva 48 horas. O portador fica preso por 2 a 4 anos. A maioria dos portadores recrutados tem dívida ativa no Serasa. A maioria tem aluguel atrasado. A maioria tem filho pequeno. O operador não procura criminosos. Ele procura desespero. O recrutamento acontece por indicação. Alguém que você conhece fala do serviço para você. Alguém que você confia. Seu primo, seu colega de trabalho, o vizinho do andar de cima. Eles não sabem que estão recrutando. Eles acham que estão ajudando. A rede se expande por confiança. Você tem 26 anos. Você mora num apartamento de 2 quartos no Campo Limpo. Você trabalha de dia numa empresa de telemarketing por R$ 1.380. À noite, você faz depósitos. R$ 980 cada depósito. Você recebe R$ 300 por dia. Em 5 dias, você recebeu R$ 1.500. Quase um salário inteiro em 5 dias. Você não faz perguntas. Você aprendeu que quem faz perguntas some da lista do WhatsApp. Na quinta-feira da segunda semana, você chega em casa às 10 da noite. Você fez 3 agências, 980 em cada. Você está com R$ 900 no bolso. A sua mãe está acordada na sala. Ela está com o boleto da Sabesp na mão, R$ 243 de água. Ela olha para você. Ela pergunta de onde está vindo tão tarde. Você diz que fez 1 hora extra. Você dá R$ 300 para ela. Ela olha para o dinheiro. Ela paga o boleto e guarda o resto na lata de biscoito em cima da geladeira. Ela não pergunta mais nada. Ela faz isso porque ela confia em você e porque ela não quer saber. Essa noite, você dorme sem culpa. Você fez as contas. R$ 900 em 3 horas. Você ganha R$ 1.380 em um mês inteiro no telemarketing. Você liga e desliga atendendo reclamação de plano de saúde durante 8 horas por dia. Você leva xingamento de segunda a sexta. R$ 300 por agência parece razoável. Você está certa nos cálculos. Você está errado no risco. Etapa 1. Colocação. Você é o portador. Você não sabe o que está fazendo, mas você está fazendo. Você é a primeira camada do processo. Você é a parte mais substituível. Você é a parte que, quando o sistema desmorona, é a primeira a ser presa, porque é a mais fácil de encontrar. O operador principal já tem advogado, o contador já tem advogado, a empresa de fachada já tem processo em andamento há 6 anos. Você foi preso na segunda semana. O delegado explica que você vai responder pelo artigo 271. Você não sabia que estava lavando dinheiro, mas você tinha conta bancária e fez depósitos estruturados de forma suspeita e recebeu pagamento em espécie por isso. Você não precisa saber. Você precisa ter feito. A sua mãe vai ao fórum na segunda-feira. Ela está com a carteira de trabalho na bolsa, 16 anos de registro como auxiliar de limpeza. Ela mostra ao defensor público como se o histórico dela provasse alguma coisa sobre você. O defensor explica que você vai precisar de advogado particular. A pena é de 1 a 4 anos. Com o réu primário, pode pegar suspensão condicional, mas precisa de advogado particular.
Advogado custa R$ 4.500 de entrada, mais 2.000 por audiência. Você tem R$ 1.500 na conta. São os 3 dias de depósito que não foram bloqueados quando o seu celular foi apreendido. A sua mãe sai do fórum com a carteira de trabalho na mão. Ela não entende o que o defensor diz. Ela entendeu que precisa de R$ 4.500. Ela tem R$ 83 na poupança. O operador principal está num hotel em Dubai nessa semana. Ele pagou com o cartão corporativo das Cayman. Ele tem 3 reuniões agendadas, 2 com fornecedores, uma com um contador novo, indicado por um amigo em comum. Ele usa um relógio que custa R$ 72.000. O relógio foi comprado numa loja de luxo em Miami. O pagamento foi feito em dinheiro vivo. A loja está nos Estados Unidos. Ela não faz comunicação ao COAF. Ele não vai ser encontrado essa semana. O operador principal não opera sozinho. Ele tem um advogado que trabalhou 12 anos como procurador federal. Ele tem um contador que foi auditor da Receita por 8 anos. Ele tem um despachante aduaneiro que conhece todos os fiscais da alfândega do Porto de Santos pelo primeiro nome. A porta giratória não é metáfora, é um modelo de negócios. O procurador que saiu do governo para defender quem estava sendo investigado pelo governo. O auditor que sabe exatamente onde o sistema deixa brechas, porque foi ele quem usou essas brechas para aprovar a auditoria durante anos. Esse conhecimento tem preço. O advogado cobra R$ 600 a hora. O contador cobra R$ 4.000 por mês de retainer. O despachante cobra 2% de cada operação aduaneira. O conhecimento institucional do Estado brasileiro foi privatizado e está trabalhando contra o Estado. A terceira coisa que você aprende é que o sistema não foi construído para punir lavagem de dinheiro. Ele foi construído para parecer que pune. O Brasil ratificou a Convenção de Palermo em 2004. A lei anti-lavagem foi atualizada em 2012. Existem 412 delegacias especializadas no país. O COAF existe desde 1998. 27 anos de estrutura. Nos últimos 5 anos, menos de 3% dos casos comunicados ao COAF resultaram em condenação final. 97% prescreveram, foram arquivados ou ainda estão em trâmite. 3%. A lei existe. O crime não para. Existe uma equação aí. O risco não compensa para quem tem dinheiro para contratar proteção. O risco destrói quem não tem. Essa equação não é um bug do sistema. É a funcionalidade. Você precisa entender uma coisa sobre o tamanho disso. O Banco Mundial estima que entre 2% e 5% do PIB mundial é dinheiro lavado por ano. O PIB do Brasil em 2024 foi de 10,2 trilhões de reais. 2% disso são 204 bilhões de reais. 204 bilhões de reais sendo lavados dentro da economia brasileira por ano. Para comparação, o Orçamento Federal de Saúde em 2024 foi de 198 bilhões de reais. O dinheiro sujo que circula no sistema é maior que o orçamento inteiro de saúde do país, e 3% dos casos resulta em condenação. São 14 meses depois que você entra de volta no bairro. A pena foi suspensa. Você ficou em liberdade durante o processo, mas com tornozeleira por 120 dias. A tornozeleira pesava 350 gramas. Você acordava toda noite com o peso dela no tornozelo. O seu nome está no sistema agora. Antecedentes criminais. Você tenta emprego numa empresa de logística. No campo antecedentes criminais, você marca sim. Eles não te ligam de volta. Você tenta uma cooperativa de reciclagem. Eles aceitam. Salário de R$ 900 por mês. Informal, sem carteira, sem FGTS, sem INSS. Você tem 27 anos. Você recebe uma mensagem no WhatsApp 3 semanas depois de sair. Número desconhecido. Texto. Voltou? A gente está precisando de portador. Mesmo serviço, 300 por dia. Você olha para as mensagens por 2 minutos.
Você tem R$ 900 por mês na cooperativa. Você tem R$ 340 de conta de luz atrasada. A sua mãe não renovou o plano de saúde em outubro porque não tinha como pagar. Você olha para a mensagem por mais um minuto. Você pensa no peso da tornozeleira. Você pensa nos R$ 300. O dinheiro está contado em cima de uma mesa em algum lugar dessa cidade agora. R$ 320 mil em notas de 100. Alguém precisa de portadores. Alguém vai responder essa mensagem. Talvez não seja você dessa vez. Mas alguém tem 18 anos, mora na Zona Leste, precisa de R$ 300 e não faz perguntas. O sistema encontra quem precisa. O sistema sempre encontra.